Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Igreja de papai. Sim. Igreja do Cristo ressuscitado, igreja do Deus vivo, igreja mais poderosa desta terra. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito, Paulo escrevendo. A carta não foi escrita por Tito, não foi Tito quem escreveu. Foi Paulo quem escreveu. Ele escreve para Tito, tá? Você lê no capítulo 1 de Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Então, ele é o escritor. Epístola de Paulo a Tito. Tito era um grego, não era judeu, ele era grego, que se converteu e se tornou um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ter muitos Titos, muitos Barnabé, muitos Apolos, muitas Priscilas, muitos Áquila, muitos Filipes, muito, eu gostaria de ter muitos. Tito 2,11. Porquanto o tema, né? A graça de Deus se manifestou. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como para nós que estivemos no nosso aconchego espiritual ontem, tanto pela manhã quanto à noite, nós já entendemos que essa palavra graça, ela vem do original grego, a palavra charis, que quer dizer um favor não merecido, que quer dizer presente, que quer dizer dádiva, que quer dizer o amor incondicional. A palavra graça quer dizer misericórdia, quer dizer bondade, amor. Porque até em algumas traduções na Bíblia diz assim, Jesus trouxe o amor e a verdade. Em outras Bíblias diz Jesus trouxe a graça e a verdade. Então diz que essa graça, a graça de Deus, ela se manifestou. Essa palavra se manifestar, manifestou, vem do verbo manifestar, que quer dizer, ele expôs, ele expressou, ele divulgou. Então, a graça de Deus foi exposta. A graça de Deus foi divulgada. A graça de Deus ele expressou. Então, como nós já entendemos que a graça de Deus não é uma mensagem, não é uma mensagem, eu estou na graça. Nós já entendemos o que é a graça. A graça é amor, a graça é misericórdia, a graça é bondade. Então, quando eu digo eu estou na graça, quer dizer que a bondade, o amor, sabe, a compaixão, sabe, a benevolência, a bondade de Deus está em mim. Não, a graça é algo que veio de Deus para o homem e passa a viver dentro de cada um de nós. Então, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou, então, Paulo diz que essa graça se manifestou. Ele veio, se você leu lá em João, né, 1,14, né, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque a todos nós recebemos a tua plenitude de graça sobre graça. Então, a graça se manifestou. No versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram, se manifestou. Então, Jesus manifestou esta graça. Como que ele manifestou essa graça? Você vê os encontros que Jesus
teve com as pessoas, ele, por exemplo, ele se encontrou com uma prostituta. Ele se encontrou com uma prostituta. E essa prostituta, aos olhos dos homens, ela seria condenada, ela seria apedrejada, ela seria morta. Você se lembra? A mulher que foi pega no adultério, trouxeram a Jesus. Então, aos olhos dos homens, ela o que manifestou ali? Manifestou o quê? A graça de Deus, ou seja, o amor. Jesus manifestou o amor, Jesus manifestou a bondade, Jesus manifestou a misericórdia. Então, quando você pensa na graça, você pensa, ela veio de Jesus. Então, Jesus manifestou. Jesus teve situações de encontrar um homem mendigo. Quem é que liga para mendigo, abençoado? A pessoa só quer levar comida lá e acha que isso aí é grande coisa. Leva para casa. Leva para casa. Vê se alguém pega e leva para casa. Não leva. Né? Fala assim, fica aí debaixo da ponte aí que eu te quero, mas não leva para casa. Não leva, não leva. Certo que você não vai levar, vai arriscar sua família. Muitos são agressivos. Tá certo. Não estou dizendo para você levar para casa, não. Estou dizendo como é a graça. Então Jesus parou. Eu estava pensando assim, na época de Jesus tinha mendigo, tinha Bartimeu, cego, mendigo. Mas o mendigo, presta atenção no que Deus me mostrou. Os mendigos da época, os mendigos que existiam na época de Cristo, ele tinha algum tipo de deficiência. Ou era cego, ou era aleijado, paralítico. Aí se tornava mendigo. Mas hoje você vê pessoas com duas pernas, dois braços, dois olhos, tudo inteiro. E mendigo. Então, o mendigo da época de Cristo não é o mesmo mendigo. O mendigo sempre existiu. Não, amado. Se você perceber, os mendigos da época de Cristo era mendigo que era cego, paralítico. Hoje o que você vê na rua são pessoas com os dois olhos, com duas pernas, com dois braços e com saúde. E com saúde. Porque o cara, para ficar na rua num frio desse e não morrer no outro dia de pneumonia, o cara tem muita saúde. Então você vê, mas Jesus parou, eu estou falando, a graça de Deus se manifestou. Então, várias vezes, através de Jesus, quando ele esteve na terra, ele curou paralítico, ele curou leprosos, não podia chegar perto do leproso, ele foi perto do leproso. Ele inocentou uma mulher, ou outras que iriam ser apedrejadas porque tinham cometido um pecado, porque a lei mandava apedrejar. Entendeu, pessoal? Então, quando fala, a graça de Deus se manifestou, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, quando ele se manifesta na vida daquela mulher que ia ser apedrejada, salvou aquela mulher. Salvou. Tanto da salvação para não morrer, como salvou ela para a vida eterna. Aquela mulher foi uma missionária, uma pregadora, né? Saiu dando testemunho da graça. Saiu dando testemunho de... Falar da graça é falar de Cristo. Falar da graça, fácil é. Difícil é você viver a graça. Falar da graça é fácil. Difícil é viver. Mas nós estudamos no domingo que é possível não só falar da graça. Você viu lá a história de Estevão, que viveu a graça de Deus, né? Que ouviu da graça salvadora, do amor. Então diz aqui, ó, olha que coisa bonita que tem nesse texto aqui de Tito. Olha só.
Tito 2:11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pastor, a todos os homens? Então a gente não pode. A gente entende todos como sendo totalidade. Parece totalidade, né? O mundo inteiro da época. Claro que não. Claro que não. Jesus conseguiu falar com o mundo inteiro da época? Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quantas pessoas ainda não conhecem do amor de Deus é amor, que Deus é misericordioso, bondoso? Então, essa graça ainda não chegou a estas pessoas. Por que a gente faz esse trabalho de programas, de aplicativos, pagamos internets várias, temos 3 aplicativos, nossos programas passam em 3 rádios simultaneamente. Então, para que isto? Porque a gente quer que a graça de Deus, que se manifestou salvadora, continue a se manifestar salvadora. Que a graça continue a se manifestar. O que ela, quando alguém recebe a graça, que é o amor, que é a misericórdia, que é a bondade, quando alguém tem esta graça, esse amor, a misericórdia, a bondade, compaixão, benevolência, quando você passa a ter isto fazer parte da tua vida, da minha vida. Porque eu li, né, ontem, né? Muitos dizem, às vezes a gente falamos que estamos na graça, mas Jesus trouxe a graça. Se Jesus trouxe a graça, o que é a graça? A misericórdia. Se ele trouxe a graça, eu digo que eu estou na graça, então eu tenho que viver isto. As pessoas têm que ver em mim um homem misericordioso. Ah, fulano errou, bota para fora. As igrejas fazem isso. Errou, bota no banco. Vai ficar 6 meses aí. Não vai ter comunhão. Não vai tomar a Santa Ceia. E não vai ficar não sei o quê. Fica no banco. É banco. Não é assim que eles fazem? Cadê a graça? Cadê a misericórdia? A pessoa errou. Ela já... Irmãos, alguém que é de Deus, quando erra, ele mesmo se pune. Ele mesmo se autoflagela. Ele mesmo, sabe, se chocoteia. Por quê? Por causa do Espírito Santo que nos faz ver aonde estamos errando. Quando ele viesse à nossa vida, ele, quem é o Espírito Santo, diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos converteria. Quem converte o homem não é o pastor. Se eu pudesse converter alguém, converter meus filhos, converter meus irmãos de sangue. Eu não posso, eu posso falar da graça, eu posso mostrar a graça para eles. E eles veem em mim, a minha família vê a graça em mim. Ele não só ouve. Uma coisa é você falar da graça. Outra coisa, as pessoas veem a graça em você. Vê o amor. Olha para que ela serve. Quando você começa a praticar amor, misericórdia, quer dizer que a graça está na tua vida. E a graça, ela vem para nós, e ela tem que sair de nós para os outros. Irmãos, é um trabalho de compartilhamento. A graça, ela tem que ser compartilhada. Você falar para a tua família o que Deus fez na sua vida e não só falar, as pessoas da tua família ver o que Deus fez e querer saber o que aconteceu contigo. Aí você vai falar, foi o amor que me alcançou. Foi a misericórdia que me alcançou. Hoje mesmo eu estava dando testemunho, fui botar pilha nesse relógio aqui, que estava sem pilha. Aí o abençoado que troca pilha para mim, olha você ver, ele é pagodeiro. Uma vez eu fui trocar pilha com ele, para você ver como é que a graça em alguém vai para outro. Eu trocava pilha com um irmão que era pastor e ele morreu, aqui perto da minha casa, no Valqueire. Ele morreu, tinha uma barraquinha de relógio, assim, morreu, Luiz. Era pastor, meu amigão. Aí eu não tinha, aí esse rapaz trabalha perto. Aí eu fui trocar
procurando, o Luiz não estava mais, morreu. Aí eu fui trocar pilha, eu comecei a ser cliente dele. Aí eu já começamos a conversar e tal, ele, o senhor é pastor? Eu falei, por quê? O senhor fala assim com a autoridade das coisas, com autoridade? Eu falei, sou pastor. E ele, puxa, posso desabafar comigo? Cara, o cara ficou meia hora lá conversando comigo, trocando a pilha, a gente ficamos lá, ele falando. Hoje é meu amigão. Hoje eu passo lá, perto da minha mão, sabe? Hoje, aí fui lá hoje. Começamos a falar da graça de Deus. Eu comecei a dar testemunho da minha vida pregressa, quem eu era, quem eu sou. Ele estava falando que ele foi numa igreja, em Guadalupe, acho que foi no domingo e tal, que foi com o cunhado dele foi se apossar de uma igreja, passou a ser o presidente da igreja. Aí ficou aí com o papo. Então, a graça sai dos meus lábios, não só as palavras. A graça tem que ser vista, as pessoas têm que olhar para você e falar, pô, esse cara tem amor, essa mulher tem amor demais. Gente, posso contar com essa pessoa é muito misericordiosa, eu posso conversar com ela, posso desabafar, que ela não vai sair falando da minha vida para os outros. Ela vai me ajudar, ele vai me ajudar. Isso é ter a graça de Deus. As pessoas têm que confiar na gente. As pessoas têm que ter confiança. Quando você tem a graça de Deus, as pessoas passam a confiar em você. Essa pessoa está me guiando. Não é para o buraco, não é para a areia movediça. Você vê, quando eu comecei o ministério, pessoas ficaram membros de um salão de festa. Eu estava num salão de festa, já tinha membro com ficha de salão de festa. As pessoas saíram, a Nara está aqui, ó, saíram de uma igreja que tinha prédio, que tinha uma estrutura, sabe, uma organização de anos, para se membrar num salão de festa com o pastor que ela escutou na rádio, que não sabia nem se o negócio ia ou se ia parar, se era um daqueles pastores que fica 1 ano, 2 anos pegando dízimo, oferta e fecha tudo e vai-se embora. Porque a pessoa, o que ela viu? Viu a graça. Ela não só ouviu a graça, ela viu a graça naquele que estava pregando a graça, falando da graça de Deus, que é o amor, tem que ser visto, a misericórdia tem que ser visto, a compaixão tem que ser ajudar. Que pastor que se importa com alguém que está andando a pé, que você passa com o teu carro, você vai para o mesmo lugar e larga para lá, que se lasque para lá. Que pastor que passa, que leva além de carro, como eu faço. Isso é a graça. Ah lá, tá aqui no Djalma, tá ali, tava ali o Djalma, pescador. Eu peguei, tem um abençoado que eu peguei aqui uma vez, não vou falar o nome, para pescar. Aí peguei ele aqui, perto da minha casa, e fui lá em Nilópolis pegar o Vander. Ó, saí daqui da minha casa, 4h15 da manhã, fui pegar ele na porta da casa dele, botei ele no meu carro, pra gente ir para Itacuruçá. Itacuruçá. Aí eu tô com um rapaz no carro e ele você tá indo aonde? Tá indo para Itacuruçá? Não, eu estou indo em Nilópolis pegar um irmão nosso, um amigo que vai com a gente. O senhor sai daqui de Bento Ribeiro para ir em Nilópolis, lá perto da Beija-Flor, pegar o cara? Ele é assim mesmo falando. Não, pastor, não é assim não. Manda ele ir para a Avenida Brasil, pega ele na Avenida Brasil. Eu falei assim, não, irmãos, não é assim não. Não é assim. A gente tem a graça, a gente tem amor. Eu não bebo gasolina, eu não como pneu de carro, eu não como motor, sabe? Isto são coisas que vão se acabar. Se você usar e você não usar, vai se acabar. Se você deixar um carro parado, sem usar, ele vai enferrujar, ele vai se acabar. Se você usar, ele vai acabar, mas pelo menos vai acabar você usando. Então, esta é a graça. Que eu tenho amizade pelas pessoas, porque eu tenho a graça. Tem um amigo que é pescador, que é Cláudio, igual o nosso irmão Cláudio, mas só que ele é o Cláudio daqui da autoescola. Operou o coração, eu fico sempre mandando mensagem, tá precisando de alguma coisa, não tá trabalhando, tá precisando de alguma coisa. Ele falou, pô, pastor, você é um cara
Estranho, né? Como é que você é colega de pescaria, fica preocupado comigo assim? Isso aí não é coisa de gente de pescaria. Pescador só pesca e você vai para tua casa ou para mim, eu não quero nem saber de você. Eu só fica aí, né? É por causa da graça, irmãos. É nesses pequenos detalhes que você vê que você tem a graça de Deus, que você pode falar dela com propriedade, que você não só ouviu falar, essa graça passou a fazer parte da sua vida. O amor, a misericórdia, a bondade. Pô, já ajudei pessoas que estavam com uma dívida de 5 mil reais. O que eu tenho com alguém que está com uma dívida de 5 mil reais? Foi eu que peguei dinheiro? Alguém me contou? Olha lá, tá o irmão Amauri. O irmão estava ali. O irmão Amauri conversou comigo, pô, fulano de tal está com problema assim, está com uma dívida com a agiota, paga R$ 1.500. Não sei se o irmão vai lembrar disso, irmão Amauri. Aí ele falou comigo, mas não pediu nada para a pessoa, só falou, me comunicou isso. Aí eu fui, peguei meu telefone, liguei para o irmão, falei, irmão, qual é o teu problema? Ele falou, isso. Toma aqui, irmão, 5 mil, paga o cara. Passei para a conta do cara, pagou o cara. Ele pagava R$ 1.500 todo mês, só de juro. Era 30% todo mês. Ele já estava pagando só juros, R$ 1.500, 30% metido aí com a agiota. Eu fui lá, dei o dinheiro para ele. Falei, eu sei que você não pode me pagar. Aí fizemos lá uma conta lá. Falei, irmão, faça assim. Dá para te pagar? Se vai me pagar assim? Dá. Foi lá devagarinho, ficou um ano, mais de um ano. Pagou tudinho. Sabe o que é isso, irmão? É a graça de Deus. Quando a gente tem a graça de Deus, a gente faz isso pelas pessoas. O que eu tinha... Eu precisava de fazer isso, irmão. Eu precisava de fazer isso? Não, eu sou pastor, estou ali para pregar a palavra, estou ali para pagar conta de ninguém, não estou ali para dar dinheiro para ninguém, estou ali para pregar a palavra. Mas eu estou vendo que a pessoa... Já ajudei pessoas com dívidas grandes. Pô, isso é a graça. E o senhor recebeu de volta? Claro, ninguém me ficou me devendo coisa nenhuma. Ninguém ficou... Juraci. A irmã Juraci, lembra da irmã Juraci? Lembro. Isso, lembro. Levava em casa lá. Lavava em casa, irmão, a Mauri. Né? A Mauri que escreveu isso aí. Deve ter sido. Levava lá. A Juraci acho que ela já tinha já um AVC. Antes da AVC, estava toda com problema. Cara, eu pego o meu carro. Eu levava uma pessoa lá em Cascadura, eu moro em Bento Ribeiro, passava direto. E aí a Cascadura, deixava na porta de casa, depois com oferta da igreja. Ia lá em Cascadura, depois voltava para Bento Ribeiro. Vinha de Nilópolis para Cascadura. Que pastor faz isso, irmão? Que pastor faz isso? Tem que ter a graça de Deus. Tem que ter a graça de... Você está começando a entender, nós estamos começando a entender o que é realmente a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Você fazer pelos outros. Jesus falou assim, aquilo que você quer que os homens façam por você, faça primeiro. Faça primeiro. Então o irmão ficou, como pode? Se eu sair daqui de Bento Ribeiro, vai pegar o rapaz lá em Nilópolis. Falei, é assim que tem a graça de Deus, é assim, irmão. Aí somos amigos, nós somos irmãos. Eu não sou colega só de pescaria. Eu não gosto desse negócio de só coleguinha de pescaria. Eu gosto de ser amigo das pessoas. Que as pessoas possam precisar de mim ou contar comigo, né? E estar aí juntos. Mas tem gente que é desconfiada, né? Tem gente que é desconfiada, porque não tem a graça de Deus. Pessoas desconfiadas é porque não tem a graça de Deus. Você não perde nada, irmão. Se você perde 10 mil, 5 mil, R$ 1.000, 30 mil, você não perdeu nada. Você perdeu papel. Você perdeu papel. Você não perdeu nada. Você está aí, você está inteiro, você está vivo, está com a tua família, está com a tua casa, está aí. Isso é ter um entendimento, não é ficar se martirizando por pequenas coisas. Isso é a graça. Isso é a graça de ajudar, de socorrer. Outros e outros que
que eu não tinha responsabilidade, não tenho responsabilidade. A Bíblia, sabe qual é a responsabilidade de um pastor? É viúva que não tem filhos. Viúvas que não têm filhos. É a única pessoa que a igreja tem que ajudar. Viúvas, segundo diz a palavra. Se tiver filhos, parentes, os parentes têm que cuidar delas. Então, abençoado, eu gostei demais. A graça de Deus se manifestou. Então, ela se manifestou e ela tem que continuar agora se manifestando. Através de quem? Através de minha vida, através da sua vida. Eu sei que está aí pela rádio. Muitos dizem, você está na lei, eu estou na graça. Se você diz que você está na graça, então você não pode falar assim mais não. Você não pode mais julgar ninguém, você não pode mais condenar ninguém. Irmãos, eu e minha esposa, estamos nós dois nos policiando, porque eu estou passando por uma transformação de domingo não, desde a semana que Deus me deu essa palavra, para cá eu estou sofrendo uma transformação e não está sendo fácil não. Você vê aquelas coisas ruins. Pastor, então quer dizer que agora eu vou ficar Pedro Inácio, paz e amor? Né? Tudo eu vou dizer aleluia? Não, abençoado, você tem que reprovar o que é errado. Jesus nunca deixou de reprovar. Jesus chegou para a mulher que foi beber água lá, pegar água, ele falou assim, traga o teu marido aqui. Aí ela olhou e falou assim, esse que você tem não é teu marido. Você teve 5 maridos, esse que você tem não é teu. Então, ele falou a verdade. Ele trouxe o quê? A graça e o quê? A verdade. O que liberta as pessoas? Elas ouvirem a verdade. De que maneira? Com graça. Então, a verdade, ela não pode ser falada de qualquer maneira. Ela tem que ser falada com amor. Ela tem que ser falada com misericórdia. Ela tem que ser falada com bondade. Ela tem que ser falada com compaixão. A gente tem que ter compaixão dos da lei, dos espíritas, dos drogados, dos homossexuais, das lésbicas, sabe, do grupo LGBT, dos mentirosos, dos fofoqueiros, dos glutões, dos beberrões, dos drogados, das pessoas que odeiam a gente. A gente tem compaixão dessas pessoas. Jesus falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Mas Jesus é Jesus, tá bom. Estevão falou, não impute a eles essas transgressões. Paulo falou, não ponha na conta deles essas coisas. Então não diga que é só Jesus que teve a capacidade de viver a graça, não. Paulo, Estevão, Pedro, depois que se converteu, Tiago, Lucas, Tito, esses caras todos experimentaram a graça foi manifestada para eles e eles começaram a manifestar a graça para outras pessoas. A minha oração é que todos nós, principalmente nós do Ministério Restituição, manifestemos a graça neste mundo. Começa pela tua casa, começa pela tua família, começa exercitando essa graça com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com teus netos. Começa a exercitar com o teu irmão de carne, com a tua irmã de carne. Comece a exercitar com o teu irmão na igreja. Isso começa. Depois você vai começar a exercitar até com aquela pessoa que te chateia, que te enche a paciência, que te perturba, que te persegue. Jesus falou através do apóstolo Paulo, não pagueis mal com mal. Não pagueis mal com o mal. Não pague mal com o mal. Isso é a graça, irmão. A graça não é a predestinação, a graça não é a eleição, a graça não é a salvação eterna, a graça não é isto, a graça não é um tema. A graça é o amor, a graça é a misericórdia. Esse negócio, eu estou na graça, eu estou na lei, isso só serve, está igual o Brasil, dividido. Negro contra branco, branco contra negro. Gays contra hétero, hétero contra gay. Negro contra branco, branco contra... Sabe? Lésbica contra hétero, hétero contra... Estamos assim, nós não temos nada a ver com essa guerra, irmãos. Nós temos uma arma poderosa chamada oração. 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 E escolher bem. Fazer um balanço da vida. Quem é que está com a mente de Deus? Quem é que está com a mente do Satanás? Entendeu, abençoado? Então, nós vamos ficando por aqui. Faço o convite para amanhã. A gente está juntos. Se você pode estar comigo,
Amanhã estaremos juntos, louvando, adorando e ouvindo o Papai Deus falar sobre a graça dele. Essa graça que se manifestou a todos os homens. Então, se ela se manifestou, então já que ela se manifestou a mim, então ela tem que de mim saiu, ela saiu de mim, saiu para vocês. E de vocês vai sair para outros. Vocês não receberam a palavra, então vocês vão passar assim para os outros. Amém? Glórias a Deus, saúde para todos, paz para todos, prosperidade para todos, anjos com todos, manifestações gloriosas com essa audiência da rádio, cura, milagres e maravilhas. Que Deus sare a ferida de cada um de vocês, restaure o casamento, restaure a família, restaure. Vai lá, peça perdão, peça desculpa, vai lá, reconcilie-te. Até para se dar oferta, precisa estar reconciliado. Tem gente que dá oferta com ódio no coração. É isso que é a graça, irmão. É isso que é a graça de Deus. Isso que é a graça de Deus. É amor, misericórdia, bondade, compaixão, benevolência. Isto é a graça de Deus. Isto que é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sou o teu irmão em Cristo, pastor Pedro Inácio, sou pastor do Ministério Restituição e convido vocês para estar conosco amanhã na Rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água de Rios. Meu telefone é o 98602-2369. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. Graça e paz. Tchau, 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 tchau. Tchau. Parou? Deixa eu ver aqui, que parou aqui. Parou não, irmão. Tá tocando. Isso. Parou não. Tá bom. Deixa eu me despedir aqui da família que ficou. Hoje a família tava... Tinha poucos irmãos aí, né? Mas tá tudo bem. A graça de Deus esteja com todos vocês. Manifesta aí essa graça. Onde vocês estiverem, manifesta a graça, tá? Seja generoso. Procure ajudar o próximo. Procure ser generoso. Estenda as mãos para as pessoas que precisam de você. Se você pode dar de graça, dê. Se você não pode dar de graça, venda um preço barato. Divida em vários pedacinhos. Facilite a vida do teu irmão. Facilite, tá? Fica na paz. Tchau, 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 tchau.